E aí, pessoal, desde que o presidente Romildo fez o discurso de grandes investimentos, muitos nomes foram citados e colocados. Mas ontem, o presidente Romildo abriu uma brecha a uma mudança que pode estar acontecendo e é sobre isso que nós vamos falar a partir de agora. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Sem antes, no primeiro comentário, você tem o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra, isso mesmo, R$4.000 de renda extra. Entenda isso, R$67 de investimento. Entre nos links na descrição e também no primeiro comentário e você entenderá o que eu estou falando. E além disso, hoje nós temos uma promoção de camisa, exatamente, camisa oficial de treino, a regata, por R$136. Aqui na descrição do vídeo você vai entender toda a promoção lá do Shopping Total, a Grêmio Mania do Shopping Total, R$136, camisa oficial do Grêmio de treinamento. Entra ali e compre a sua, são só 30 camisas, então tem que correr, tá? Mas quem quiser, tá ali à disposição nessa parceria que esse espaço tem com lojas licenciadas Grêmio Mania, várias lojas, Iguatemi, tem também na Sertório, tem no Shopping Bourbon e tem agora essa promoção do Shopping Total. Gente, o Grêmio desistiu de Borré. A pergunta é, o Grêmio desistiu por quê de Borré? Porque o jogador não quis. Tá bem, então a culpa é do jogador. Mas o Grêmio fez uma alta proposta. E para muitos, essa ideia de que o Grêmio iria investir, num primeiro momento, não, o Grêmio pode. E foi basicamente o que disse o presidente Romildo. Mas ontem, eu já coloquei um pouco disso e prometi para vocês que eu faria uma análise um pouco mais aprofundada deste episódio agora. Por quê? Porque o Grêmio, logo depois da desistência, começaram a vazar nomes de altos investimentos. Mas ontem, o presidente Romildo, em entrevista à Rádio Bandeirantes de São Paulo, fez a seguinte frase. Quando perguntado sobre Douglas Costa, o presidente disse o seguinte. Primeiro ele disse que não podia escrever, que não tinha uma situação definida, que precisava de outras posições, mas no final, e atentem-se a isso, no final o presidente disse, para ter um jogador desse nível, temos que ter a classificação para a Libertadores, condicionando o alto investimento que se teria em Douglas Costa à classificação do Grêmio contra o Independiente Del Valle. E por que eu saliento e chamo a atenção a isso para que a gente compreenda? Porque não foi isso que foi discutido. Não foi isso que foi discutido. O que foi discutido é que o Grêmio poderia fazer altos investimentos independente de qualquer situação, porque tinha força financeira para isso. E a gente sabe que no futebol, às vezes, as competições são tão ou mais importantes para as finanças do que qualquer venda de jogador. Seja por visibilidade, tão somente, seja também por incremento dos direitos de TV, seja também pelo incremento do marketing. E o presidente Romildo muda drasticamente o seu discurso quando diz, jogadores como esse eu só posso trazer se eu tiver na Libertadores. Ele está falando isso porque o Grêmio precisa do dinheiro da Libertadores ou porque o Douglas não viria se não tivesse? Não é por causa do Douglas, né? Não é por causa do Douglas. O Douglas está declarando aí para todo mundo que viria porque é do Grêmio, porque tem um interesse em vir para cá, obviamente muito bem remunerado. Então essa relação faz a gente chegar no outro ponto da conversa, que é para onde vai o investimento do Grêmio e como ele vai. E aí se cria a relação Independiente Del Valle, investimento. O risco de ficar fora da Libertadores. Voltamos ao Campeonato Brasileiro e a estupidez que foi o Grêmio tratar o Campeonato Brasileiro do jeito que tratou. Hoje, o Grêmio tem risco, inclusive, de diminuir a sua capacidade de investimento. Quando batemos lá, e batemos muito lá, vamos que o Grêmio precisa da fase, vamos que o Grêmio precisa da fase de grupos, vamos que é preciso encarar a fase de grupos da Libertadores. Não podemos correr o risco de depender da final da Copa do Brasil. Enchemos o saco. Apanhamos de todo mundo. Por quê? Porque estávamos pensando exatamente nisso. Exatamente nisso. No risco que é não jogar a Libertadores. No risco financeiro, no risco de tamanho do clube,
no risco. Para ter um jogador desse nível, temos que ter a classificação para a Libertadores. Não fui eu que falei, foi o presidente Romildo que falou. Então, em cima dessa realidade, o que a gente vai fazer? E fica evidente, o Grêmio não vai fazer nenhum grande investimento antes de garantir a vaga. O foco tem que virar Independiente Del Valle e a loucura que é tentar a Libertadores. Não adianta sair dessa realidade. Não adianta a gente movimentar as peças e não chegar nesse ponto. É evidente que isso fez parte também da desistência do Grêmio no Borré. Porque se o Grêmio tinha tanta convicção no Borré, 2 dias não iriam mudar a realidade do Grêmio com relação a isso. Não precisaria sair fazendo nota, é simplesmente dizer não quero, acabou, acabou, acabou. Não, o Grêmio fez questão de oficialmente dizer eu não quero mais o que eu te propus, porque tu não quer, tu não está se decidindo. E eu acho que isso tem muita relação também com o risco financeiro que o negócio tinha claramente definido. O Grêmio, a partir de agora, e a gente vai começar a ouvir isso, pode estar mudando a sua forma de investimento, sobretudo dependendo destes 2 jogos, o primeiro dia 6, o primeiro dia 7 e o segundo na outra semana. Antes do dia 15, que é depois desse jogo, acho que essas coisas não se definem. Bom, o Grêmio classifica, o Grêmio é melhor que o Del Valle. Eu acho que é melhor e acho que tem chance de classificar. Mas é futebol, é jogo. São 2 jogos e 2 jogos contra um time que fez 2 boas partidas e contra um time que não vem jogando bem, que sequer sabe qual é o seu time. O Grêmio hoje não sabe sequer qual é o seu time titular. Essa é uma realidade que a gente precisa atacar. O Grêmio precisa parar de falar um pouco do extracampo e olhar para dentro do campo. Parar de bater fotinho com o jogador e ir lá olhar para ver o que está acontecendo dentro do vestiário, para que o Grêmio esteja forte para os enfrentamentos. Se o torcedor quer tanto as contratações de peso e quer tanto o Douglas Costa, e é o meu caso, eu quero o Douglas Costa e quero as contratações de peso, o Grêmio precisa disso. A fixação que a gente tem muitas vezes pelas contratações acaba nos tirando um pouco também da realidade, que é ganhar dentro do campo para se ter condição de jogar fora dele. Essa frase diz muito, gente. Essa frase diz muito. Entendam isso. A realidade financeira do Grêmio não é uma maravilha fantástica que o Grêmio pode sair no mercado pagando fortunas e mais fortunas por jogadores. A realidade financeira do Grêmio depende do resultado de campo. E nos últimos anos, o Grêmio sempre esteve na Libertadores. Neste ano, por incompetência do Grêmio dentro do campo, sobretudo na leitura do Campeonato Brasileiro, o Grêmio corre risco, inclusive, de ter que diminuir a capacidade de investimento. Inclusive disso. E foi isso que o presidente disse ontem. Então, desiste de Borré, se fala em vários planos B, eu não acredito em nada até o momento de tentar compreender exatamente essa realidade aqui. O Grêmio precisa olhar para o campo. O Grêmio precisa saber o que vai acontecer dentro do campo. E para isso tem que focar lá. Tem que focar lá dentro do campo. Tem que olhar e dizer o seguinte, o que a gente está preparando para esses 2 enfrentamentos. O jogo na Arena contra o Independiente Del Valle é depois de passar por Quito. É depois de passar por Quito. Tem que antes ir a Quito e jogar. E não sair mal de Quito. Sob pena de poder colocar fora, inclusive, capacidade de investimento. Portanto, é preciso fazer essa leitura para, a partir daí, tentar entender todos os passos que as coisas estão caminhando. Eu vejo, e é óbvio que o Grêmio é um clube muito bem administrado, ninguém está discutindo aqui a capacidade do presidente Romildo. A gente só está colocando que esta frase diz muito em relação ao que o Grêmio está produzindo em matéria de investimentos. O Grêmio tem capacidade de investimento? Tem, mas depende do campo. E me parece, às vezes, que o foco não está tão definido. O jogo é na outra quarta, e o Grêmio precisa disso para seguir pensando gigante no mercado como está pensando. Me parece que essa é uma lógica e eu acho que vocês podem também fazer a avaliação, vocês devem fazer a avaliação de vocês, eu gostaria muito de tentar entender o que vocês estão pensando.
Essa foi a leitura que eu fiz deste episódio. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.